Saudações colores, eu sou o Fio, esse é o canal Gol de Barriga e Fluminense segue vivo no Campeonato Carioca, muito vivo, tá? O que a gente já achou que em algum momento a gente estava eliminado ali praticamente, as coisas mudaram, foram ao nosso favor, mas ainda faltam alguns detalhes para o Fluminense passar para essa semifinal de Campeonato Carioca e não passar a vergonha de disputar uma Taça Rio, tá? Falaremos disso e também um pouco resenhar ali sobre o jogo, o coletivo do Mano Menezes, logo após a vinheta. Vamos lá, antes de começar a falar da tabela do Campeonato Carioca, por favor, se inscreve no canal, por favor, deixa o like, isso ajuda muito nesse começo do vídeo pra gente chegar aos 8 mil inscritos, tá? Então conto com vocês fazer essa função de se inscrever e deixar o like, que ajuda muito, e também quem puder ser membro, clica aqui no link da descrição. Vamos lá, Fluminense abre a última rodada na 5ª posição. Faltou um gol pro Fluminense chegar na 4ª posição, já que em quarto tá o Vasco com a mesma quantidade de pontos que o Fluminense. E a questão só faltou um gol, é saldo de gol ali pro Fluminense passar o Vasco, né? A gente vai pra última rodada para enfrentar a equipe do Bangu. Vamos lembrar que a equipe do Bangu é a lanterna do campeonato, não conseguiu ganhar nenhum jogo, já tá rebaixado. Então o Fluminense tem muita obrigação. O jogo estava marcado para mais tarde, está marcado para 7 horas no Maracanã, mas de informação até do Vitor Lessa, está apurando, está praticamente certo que o jogo vai ser 4 horas da tarde. Existia ali um debate, porque 4 horas vai ter Vasco e Botafogo em São Januário, então questão de policiamento, mas vamos combinar que Vasco e Botafogo é o clássico da amizade. Então, assim, acho que isso alivia um pouco pro lado do policiamento ali, pensando nas organizadas. E vamos combinar que é mais justo também, né? Porque pra gente seria ótimo enfrentar esse jogo 7 horas, primeiro que não estaria esse calor absurdo, que tá no Rio de Janeiro o jogo 4 horas, e também pelo fato da gente já entrar sabendo quantos gols precisaria fazer o Bangu, ou se era só ganhar do Bangu. Por quê? Se o Fluminense ganhar o Bangu, ele vai a 17 pontos. Então ele pode somente ganhar do Bangu se Vasco não ganhar do Botafogo, empatar ou perder do Botafogo, ou o Madureira não ganhar do Nova Iguaçu. Ah, Fio, mas ontem a gente tirou as chances do Nova Iguaçu praticamente de ir para a semifinal. Gente, mas o Nova Iguaçu tá brigando pra Taça Rio. A Taça Rio é muito importante para esses times pequenos, até porque vale uma vaga para a Copa do Brasil. Então o Nova Iguaçu não vai entregar o jogo pro Madureira, não vai entrar de forma tranquila. Então o Nova Iguaçu conseguindo segurar pelo menos um empate com o Madureira ou o Botafogo um empate com o Vasco, o Fluminense precisa só ganhar do Bangu, que tá classificado para a semifinal. Agora, caso o Madureira ganha do Nova Iguaçu, e aí como vai funcionar? Madureira ganhou do Nova Iguaçu, ele passa automaticamente o Fluminense. Então fica uma vaga para Fluminense e Vasco. O Vasco ganhando do Botafogo, a matemática é simples. O Vasco ganhou de 1-0 do Botafogo, o Fluminense precisa ganhar de 2-0 do Bangu. O Vasco ganhou de 2-0 do Botafogo, o Fluminense precisa ganhar de 3-0 do Bangu. Assim, comparando as equipes, assim, é muito mais fácil a gente golear o Lanterna Bangu do que o Vasco golear o Lanterna Botafogo. Assim, o Botafogo claramente é algo que nos últimos 2 anos já é do clube de abrir mão desse primeiro semestre ali, né? Eles disputaram as últimas 2 Taça Rios e depois eles focam ali em Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores, e tem dado certo. Ano passado eles ganharam. Então, assim, não tem muita pressão o Botafogo. O Botafogo também tem uma Recopa logo depois ali, então talvez o Botafogo entre devagar, mas assim, o Botafogo também não quer ficar nem de fora da Taça Rio, né? Pelo menos para garantir ali uma Copa do Brasil, uma vaga na Copa do Brasil, e não precisar ir pelo Campeonato Brasileiro, né? Ir pela vaga da Libertadores, porque eu acho que provavelmente o Botafogo consegue também, né? Pelos últimos 2 anos que a gente tá falando, mas é o Botafogo, não dá pra gente lembrar do histórico todo do Botafogo na vida inteira, né? Então, assim, o Fluminense tem muita chance de passar. Espero que passe. Todo mundo achando que a gente estava eliminado. Agora a chance é muito grande. Eu diria que o Fluminense é favorito para passar. O Fluminense tem mais chance hoje de passar do que de não passar ganhando do Bangu. Mas para isso precisa ganhar do Bangu. Claro que ontem foi um jogo que demonstrou que a gente teve alguma evolução nesse time do Mano Menezes. Mas a gente vai falar um pouco disso agora, da coletiva do Mano Menezes. E falar um pouco mais, cabeça mais fria do jogo de ontem. Vamos lá, falar alguns detalhes da coletiva do Mano Menezes. O Mano Menezes ontem foi perguntado se sabia, né? Foi o Cícero Melo, perguntou se ele sabia. Às vezes parecia que os jogadores não estavam sabendo o regulamento, em questão de meio ficar acomodado com 2-0.
E aí, cara, eu discordo da pergunta e o Mano também discordou. Discordou não, o Mano falou que o time sabia, que o time foi cobrado. Eu acho até bom isso, né? Porque não mostra uma comodidade. O Mano fala que a gente sai meio feliz, feliz pelo jogo, mas meio feliz porque era pra ter feito mais gols e precisava, né? Ele diz que no intervalo tem essa cobrança de a gente precisar fazer mais gols por causa de saldo. Então eles estavam sim com o regulamento debaixo do braço, sabendo do regulamento, né? O regulamento debaixo do braço não serve muito bem pra isso, mas vocês entenderam, né? Eles sabiam do regulamento. Agora, cara, eu discordo um pouco porque o Fluminense criou chance, assim. A gente tá falando de uma bola na trave do Lima, do travessão. A gente tá falando do Cano perdendo 2 gols, assim. Um ele fura e o outro, ele lança o Martinelli, ele isola a bola. A gente tá falando do Keno criando algumas chances na reta final. No primeiro tempo, o Canóbio chegou na linha de fundo algumas vezes. Então, assim, o time criou. O time teve oportunidades e criou. Dava pro Fluminense ampliar o placar. Eu falei disso no pré-jogo e vou repetir. Não dá pra gente cobrar uma goleada sempre do técnico, porque não depende só dele. O Mano não tá ali pra finalizar a bola e colocar lá na rede. O que a gente tem cobrado do técnico é que o time cria, ainda mais quando a gente joga contra um time muito inferior ao nosso, como é o do Nova Iguaçu, que o time crie muitas oportunidades pra golear. E isso a gente não pode questionar ontem, na minha opinião. E a gente precisa lembrar do calor também, né, cara? Um calor de 4 horas da tarde, nesse sol que tá no Rio de Janeiro, nesse verão absurdo, que assim, chega a fazer mal, assim, pros atletas, né? E o Mano na coletiva ontem diz que ele tira o Riquelme e o Hércules, as primeiras substituições, devido a isso. O Hércules já tinha feito sinal pra sair. O Riquelme, na saída do primeiro tempo, chega a vomitar na beirada do gramado. Só que aí o Mano queria tirar o Riquelme, pensou em tirar o Riquelme, mas o Riquelme pediu pra voltar. O que é legal também, que mostra a vontade do Riquelme, tá querendo mostrar serviço, mas tanto que a substituição é logo no começo, né? Então, assim, não é algo... É algo desumano, assim, esse jogo 4 horas nesse clima. Ah, mas pra hidratação... Mas ainda assim é algo que assim, atrapalha muito o futebol. Mas voltando ao assunto aqui sobre o time ter uma evolução, assim. Bati muito no Mano Menezes por achar que não tava tendo evolução. E pra mim, nesses 2 jogos, Vasco, Flamengo, a gente em 2 clássicos joga muito bem. Contra o Nova Iguaçu a gente se impõe. Ah, talvez porque fez o gol no começo, talvez, não tem como eu avaliar o talvez. O Fluminense se impôs contra o Nova Iguaçu e mostrou uma superioridade muito grande. Contra o Bangu, provavelmente também, contra o Águia de Marabá também, né? Contra o Bangu tem a facilidade de um time pior do que o do Nova Iguaçu, porém, essa pressão de ter que fazer, golear pra classificar é algo que vai colocar em xeque ali o Mano Menezes. E o outro ponto é contra o Águia de Marabá, a gente tá falando de mata-mata, né? O Mano Menezes chega a falar disso também. Ele acha que ele valoriza a Copa do Brasil, até porque ele já ganhou 3 Copas do Brasil. Ele valoriza a ida nessa cidade, mas ele diz que com a mudança de regulamento do time grande perder a vantagem, ele acha que tinha que ter um sorteio. E aí, cara, eu tô com o Mano Menezes, cara, não é a competição, não é um café com leite pra gente ter dó, assim, dos times e... Ah, não, o time pequeno não vai ter só vantagem. Confesso que não faz sentido na minha cabeça porque é uma competição. Então, assim, eu entendo que antes ele jogava em casa, mas o time com melhor ranking tinha vantagem do empate. Tirar essa vantagem do empate só dá benefício ao time menor. Então, confesso que eu tô com o Mano Menezes nessa que deveria ter o sorteio, porque não faz sentido, não é uma caridade, a gente tá falando de futebol, é um esporte, então pra mim não faz muito sentido isso não. E outra coisa que eu quero falar é sobre Germancano, cara, saí iludido ontem no Maracanã, confesso que eu não vi ainda, não vi nem o que a galera do Jornada falou no pós-jogo, tava com meu moleque ontem, cheguei em casa e aproveitei pra curtir um pouco ele, não fiquei olhando muita coisa de Fluminense. Mas o Cano realmente perde 2 gols muito claros ali, mas ontem foi um jogo que eu fiquei muito satisfeito com o Cano. Fazia tempo que a gente não viu o Cano ser o Germancano de 2022 e 2023. Aquele cara maluco em campo. No começo tem uma bola, um voleio que ele pega de primeira, mas logo no começo tem uma bola que o Riquelme ia cruzar pra ele pro lado esquerdo e ele chegou a armar o voleio também. Ele tentou o chute no meio de campo, ele deu essas viradas malucas que ele dá de inversão de bola, ele deu um passe de calcanhar muito bom pro Canóbio. Perdeu o gol, mas fez o gol também. Se você forçar a sua memória, você vai lembrar que em 23 o Cano também perdia alguns gols, tá? E uns gols feitos em 22 e 23, mas todo jogo ele perdia gol e fazia gol também. Não é que ele perdia muito gol, tá, gente? Mas é normal você lembrar esses gols feitos que o Cano perdia, mas também do nada ele chutava uma bola da lateral e a bola entrava no gol. Então, assim, ontem eu vi a essência do Germancano de volta, a loucura do Germancano em campo, e é algo que me deixou alegre. Já falei algumas vezes, falei ontem no pós-jogo, não sei se falei no pós-jogo daqui ou do GE, confesso que assim, eu faço tanta coisa, falo em tanto lugar que eu fico um pouco perdido. Mas vou ser repetitivo. Não temos ainda a certeza de ter um Cano de 22, 23, até porque é muito difícil, gente. Estamos falando de 40 gols na temporada, é algo muito surreal.
mas eu tô cravando que a gente não tem um Cano de 2024. A gente tem o Germancano, um bom atacante, o que não aconteceu em 24, por problemas de físicos, e também o físico acaba abalando o mental dele, que a bola não estava entrando, né? Então uma coisa acabou atrapalhando a outra, e o Germancano fez a pré-temporada de uma forma diferente, se esforçou, ficou postando nas redes sociais. Claramente foi um ano que incomodou muito ele em 24, é isso que eu espero do ídolo, que é o Germancano, e fico muito feliz de ver que ele tá começando a temporada bem e torço demais pro Cano fazer pelo menos 20 gols nessa temporada aí. Deixa aqui no comentário quantos gols o Germancano vai fazer nessa temporada, e se você ontem teve a impressão que a confiança do Cano tava de volta ontem, coisa que a gente não via há muito tempo, tá bom? Pra finalizar, confere se deixou o like, se inscreve no canal, a gente se esbarra. Tem live hoje, tá? Hoje a live é 1h da tarde, porque tem GE, então não vai ser meio-dia. Então, Café hoje, 1h da tarde. Eu espero vocês lá. E deixa aqui no comentário quantos gols o Germancano vai fazer nessa temporada, tá bom? Até 1h da tarde no Café. Tamo junto.